A mensagem de hoje nós vamos falar, o título é Tirando os Olhos da Dificuldade. Nós vamos ver aqui nesta tarde uma reflexão da coragem de um homem. Esse homem ele foi muito corajoso, teve que ter muita coragem e muita ousadia, porque o processo que ele estava passando era um processo difícil. E nós temos que aprender que ficar olhando para a dificuldade, para o problema, isso não vai nos ajudar. Lembra ali daquela mulher de Ló? A Bíblia Sagrada diz que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Nunca fique olhando para o problema, para a dificuldade. O salmista Davi ele dizia, eleva os meus olhos. Nós devemos olhar sempre para Jesus. Pastor, mas o que eu estou passando é muito doloroso. Tem sido um processo difícil. Você vai ver junto comigo nesta tarde uma reflexão que um homem, a partir da ajuda de Deus, ele conseguiu tirar os olhos da dificuldade. Ele conseguiu tirar os olhos da crise. Ele conseguiu tirar os olhos do problema e colocou os olhos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera ânimo em nós. Precisamos gerar ânimo, melhor dizendo, em nossas vidas. Então, o título da mensagem é Tirando os Olhos das Dificuldades. E o texto que nós vamos usar nesta tarde vai ser o livro de Josué, capítulo de número 1. O versículo ele se inicia desta forma. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora. Passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Josué era um companheiro, um amigo fiel de Moisés. Estava sempre ao lado de Moisés nas batalhas, nas lutas, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. E Josué vai ser escolhido por Deus para se tornar o sucessor. Ele não sabia disso. Deus conseguiu enxergar em Josué um homem guerreiro, um homem valente, um homem lutador. Deus conseguiu enxergar essas virtudes dentro de Josué. E Deus vai escolher ele para poder liderar o seu povo e conduzi-los à terra prometida. Mas o texto começa dizendo que parece que Josué ele está num beco sem saída. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Deus olha para Josué, no caso, e diz, levanta-te. E dá para entender ali que ele está triste. Poxa, Deus, Moisés, ele faleceu, ele morreu. E agora, o que será de nós? Moisés estava morto, mas Deus está no controle. Creia nisso. Moisés estava morto, mas Deus estava dizendo para ele, eu preciso de você para que você conduza o meu povo para a terra prometida, atravessar o Rio Jordão. E a dificuldade aqui é muito grande. E talvez você se identifique com esse texto. Talvez algo está deixando você prostrado, caído, cabisbaixo. Talvez algo está fazendo você olhar apenas para a dificuldade, apenas para o chão. A tristeza faz a pessoa olhar para o chão. Mas tem uma boa palavra para você. Deus está olhando para Josué dizendo, levanta-te, não acabou. Eu tenho muitas bênçãos para realizar através da sua vida. E que essa palavra seja portadora de cura para a sua vida neste dia. E Deus continua dizendo aqui para Josué. Ele diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto
desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Preste atenção no versículo 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Que lindo! Deus está dizendo: ô Josué, não fique assim não. Eu tenho tantas coisas para fazer através da tua vida. É como se Deus estivesse olhando para você desta tarde, e Ele está, e dizendo: eu tenho muita coisa para fazer ainda. Tire os olhos da dificuldade, tire os olhos do problema, tire os olhos do passado. Às vezes a pessoa está presa lá em 1960, pessoas que são saudosistas. Não, bom é agora que você está vivo, que você está respirando. Deus está dizendo para você: eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, esforça-te. Olha, a verdade é que Deus é contra a tristeza. Deus é contra o desânimo. Porque Deus está olhando para ele dizendo: levanta, esforça-te. Para de ficar se lamentando. E talvez será que não é o mesmo que você tenha que fazer nesta tarde? Talvez será que não é o mesmo que você, que está me assistindo e acompanhando, tem que fazer o mesmo? Esforça-te, tem de bom ânimo. Pastor, eu estou precisando, eu estou muito desanimado. Mas essa palavra está gerando ânimo em Josué. E eu creio que está gerando em você também, porque o texto continua. O texto continua dizendo assim, 7. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós percebemos aqui neste texto que Deus está preparando Josué para grandes coisas que estão por vir na vida de Josué. E Deus está preparando você, que está me assistindo neste momento, seja pelo televisor, seja pela internet, pelo Facebook, aonde você estiver me acompanhando. Talvez você está preso num passado, talvez você está olhando para a dificuldade, mas é momento de você olhar para a palavra, deixa a palavra gerar ânimo em você. Deus está dizendo: fique atento na minha palavra. Amigo, amiga, quando nós lemos o texto sagrado, quando nós lemos a palavra de Deus, quando essas palavras que estão aqui dentro, elas vêm saltitante aos nossos olhos, ela tem a capacidade de gerar um ânimo dentro de nós que nós não conseguimos nem imaginar. Só Deus pode fazer isso. Enquanto Josué está ouvindo essas palavras que Deus está falando a ele, o coração de Josué está começando a se animar. Ele está entendendo que ele tem que levantar e tem que continuar. E Deus nesta tarde está falando para você: levante-se, levante-se. E aí, diz mais um pouquinho aqui, versículo de número 8. Isso é muito importante. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras. É preciso observar. É preciso estar atento. A palavra de Deus é como se ela fosse um GPS. Quando você precisa ir num lugar e você não sabe onde ir, geralmente usamos o GPS. Na minha época lá atrás existia o guia 4 rodas que nós olhávamos. Hoje é muito mais fácil. Você abre o celular, digita onde você quer ir e vai guiando você até chegar ao seu destino. A palavra de Deus é como se fosse uma bússola. É como se fosse um GPS para guiar você às bênçãos de Deus. Então Josué obedeceu tudo que Deus mandou a ele e o resultado foi bênçãos.
Foi bênçãos não só para Josué, porque quando as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas, não é sobre só nós, é para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para o patrão, para o funcionário, é para todo mundo. Então, que essa boa palavra anime você, tire os olhos da dificuldade e coloque os seus olhos na palavra de Deus. Creia, acredite, no final eu vou estar orando por você e eu tenho certeza que o poder de Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.